Boa tarde, gente. Hoje a gente vai ter aula de geografia. Ó, tá um pouco de sol aqui, eu vou tentar fugir dele para vocês conseguirem enxergar direitinho, tá bom? A gente vai dar continuidade às atividades que a gente já estava fazendo, que a gente fez aqui, ó. Essa aqui da mão, que a gente fez. Essa aqui das altitudes mais altas do mundo, né? A gente fez essa daqui. Agora, a gente vai fazer a página 34. Por que a gente não vai fazer a página 33? Porque ela precisa de um material específico, que são placas de isopor. E assim, não é todo mundo que tem em casa, a maioria não tem. E a recomendação é vocês não saírem. Então, eu não vou fazer ninguém ir comprar nada, né? Então, essa atividade aqui a gente vai pular e vai para a página 34, ó. Página 34. Na página 34, continua falando da altitude de montanhas. Ó, você já viu como representar as alturas nas atividades anteriores. Agora você vai representar altitudes em um plano, no papel. Então, igual a gente estava estudando em matemática, uma figura plana. É quando ela está desenhada no papel. E aqui eles estão desenhando a montanha plana, como se ela fosse plana, ó. Tá vendo? Aqui em cima tem a montanha, tem o nível do mar, tá vendo? Que tem o mar. E a partir do nível do mar que se mede a altitude de uma montanha. Vai do zero até em cima no pico da montanha. Então vai subindo, ó, 100, 200, 300, até chegar no pico da montanha, tá bom? A partir do nível do mar. Observe na figura abaixo como estão representadas as curvas de nível, ou seja, as linhas que unem os pontos da mesma altitude do morro. Então, aqui eles fizeram as camadas, igual a gente fez aqui, ó, que vocês desenharam nesse quadrado aqui. Vocês desenharam, muitos desenharam no caderno, que a gente até fez na mão. E aqui tá feito, ó. Tá vendo? Tá feito. E tem uma escala aqui do lado, uma legenda. E aí embaixo tá fazendo várias tarefas para vocês executarem. Ó, utilizando essas curvas de nível, faça o mapa de altitudes do Morro do Pão de Açúcar. Então, isso daqui é a representação do Pão de Açúcar que fica no Rio de Janeiro. De acordo com os seguintes passos. A. Pinte os espaços entre as curvas de nível do Pão de Açúcar. Lembre-se, as partes mais baixas devem ser pintadas de cores mais claras e as mais elevadas de cores mais escuras. Então, aqui, ó, peraí, aqui. Tem as maiores, são as mais baixas. Essas, quando vai chegando aqui nas menores, elas são as mais altas. Então, vocês vão começar pintando claro. Quando for chegando nas menores, pode ir escurecendo o lápis, tá bom? Faça a legenda preenchendo os quadrinhos do lado das curvas de nível com as cores correspondentes. Então, por exemplo, presta atenção. Essa aqui, a maior, tá vendo? Qual o nível dela? Tem aqui, ó, no risquinho. Mas não sei se dá pra vocês verem aqui, ó. A curva a maior tem um 0 aqui. Que cor que você pintou esse círculo aqui? Aí você vai colocar aqui na legenda a mesma cor no 0. Depois tem o círculo que representa 100 metros de altitude. Que cor que você pintou? Você vai colocar aqui na legenda, no quadradinho dos 100 metros. E depois do 200 e do 300, tá bom? Vai colocar as cores que você pintou aqui na legenda, de acordo com as altitudes que já estão representadas. Identifique o que representa o símbolo de um triângulo e anote no espaço acima, junto com as curvas de nível. Então, tem aqui embaixo, ó, tem a legenda perguntando o que significa esse triângulo aqui, ó, que tá bem na ponta da montanha. Como que é o nome desse lugar que eu falei agora há pouco? Que se mede do nível do mar até o
A ponta da montanha tem um nome. E eu falei agora há pouco, vocês vão colocar aqui qual é o nome que está representado por esse triângulo aqui, tá bom? Bem tranquilo. Vamos para a página 35. Tem um mapa e tem algumas questões para vocês responderem desse mapa. Observe agora o mapa e veja as questões, como estão representadas as diferentes altitudes. Esse mapa, ele mostra altitudes diferentes no Brasil. Então, tem aqui na legenda, ó, igual a legenda que vocês vão fazer aqui do lado, só não precisa ser das mesmas cores, né? Mas tem, ó, do 0, do 100, do 200 e do 800. E aí tem no mapa várias cores diferentes, cada cor representa uma altitude. Então, esse marrom mais escuro representa lugares que têm altitude de 800, né? Que a partir do nível do mar, você mede 800 de altitude. Tem o marrom mais clarinho, que é o 200. Esse aqui que é um bege, mais ou menos, que é o 100. E o verde, que é 0. Então, está exatamente no nível do mar, esses lugares. De acordo com o mapa acima, quais são as altitudes predominantes no Brasil? Predominante é o que tem maior quantidade, né? Está escrito aqui até do lado para vocês lerem. O que mais tem, qual a maior quantidade de altitudes que tem aqui nesse mapa? A cor que mais aparece. Nossa, não dá para ver. Olha. Ó, o verde é o que mais aparece, o marrom claro que mais aparece, o marrom escuro, o bege, qual que aparece mais? Vocês vão olhar e vão colocar aqui qual é a altitude que mais aparece. Ah, aparece mais o marrom escuro, então são 800 metros de altitude. Ah, é o marrom claro, então são 200 metros de altitude, tá bom? Vocês vão colocar aqui nessa linha. Contorne no mapa de forma simplificada as áreas de maior altitude. Então, você vai pegar aqui nesse mapa, ó. E você vai contornar, ó, a parte que tá marrom escura. Vai contornar aqui dentro do mapa a maior altitude, que é o marrom escuro. 3. Volte na página 24. Copie a rosa dos ventos em um papel transparente, coloque no centro do mapa e responda no caderno. Aqui na página 24, a gente tinha... Eu até tinha pedido para vocês copiarem no caderno, ó. Quando a gente estava lá na escola. Essa rosa dos ventos aqui, ó. Que ela é bem completa. Tem nordeste, noroeste, sudeste, tudo. E aí, quem não tem, vai pegar e vai copiar essa rosa dos ventos e colocar aqui em cima do caderno. Ó, a minha eu imprimi. Tirei uma foto e imprimi. A primeira tá pedindo para você colocar no meio do mapa. Tá vendo aqui assim, ó? No meio do mapa. E ver aonde que fica, qual posição fica o pico mais elevado do Brasil. O pico mais elevado do Brasil, a gente já viu que é o Pico da Neblina. O Pico da Neblina tá aqui no cantinho, ó. Deixa eu ver. Aqui, ó. Pico da Neblina. Quando vocês olharem aí no livro de vocês, vocês vão ver. Pico da Neblina. Eu colocando aqui. Ai. A rosa dos ventos no meio, ele fica em qual direção? Ó, fica nessa aqui? Fica nessa daqui? Fica nessa daqui? Aí vocês vão colocar qual direção que ele tá. B. Qual é o nome e a altitude desse pico? Então, já falei que é o Pico da Neblina e aqui tem a altitude dele. Só você copiar quantos metros de altitude o Pico da Neblina tem, que é o pico mais alto do Brasil. Qual é o pico ou o morro mais próximo do lugar que você mora? Qual é a altitude dele? Então, isso daí é uma pesquisa que vocês vão fazer, tá bom? Pesquisar qual é o pico mais próximo que a gente tem aqui próximo da sua casa. Coisa que você joga no Google rapidinho, você acha e responde essa C aqui, tá bom? Aí a gente vem para a página 36. Lembra que eu falei que eu ia passar mais atividades, já que vocês estão com o livro, para vocês não terminarem tão rápido e ficarem
sem ter nada para fazer? Então, aqui, ó, a gente vai começar a o capítulo 2. Ó, que a gente já tá até atrasado demais, mas a gente vai começar o capítulo 2 aqui na página 36. Esse capítulo 2 é a representação do espaço urbano. O que é urbano? Urbano e rural. Acho que vocês já ouviram essa palavra. O urbano é onde a gente mora, onde tem fábricas, onde tem lojas, carros, prédios, né? E rural é mais para as fazendas, para lugares que não tem muitas indústrias, que não tem muitos carros passando. Então, são lugares que criam animais, tem fazendas, sítios. Esses são os lugares rurais, as plantações, né? E a gente mora no espaço urbano. Então, a gente vai falar desse espaço. Ó, leia o trecho da letra da canção Meus Tempos de Criança. Eu daria tudo que eu tivesse para voltar aos tempos de criança. Eu não sei para que a gente cresce, se não sai da gente essa lembrança. Aos domingos, missa na matriz, na cidadezinha onde eu nasci. Ai, meu Deus, eu era tão feliz no meu pequenino Miraí. Eu, igual a toda meninada, quanta travessura que eu fazia. Jogo de botões sobre a calçada. Eu era feliz e não sabia. Então, aqui está falando da infância de uma pessoa que brincava na rua, que ia para a igreja aos domingos, que adorava a cidadezinha onde ele morava. E vocês vão responder interpretando essa música aqui, ó. Você conhece Jogo de Botões? Ele falou aqui, ó. Jogo de botões sobre a calçada, né? Então, eles estão perguntando se você conhece esse jogo. É um jogo bem legal, é como se fosse o futebol, só que com botões. Você vai apertando os botões assim e faz gol, é bem legal. Já brincou disso alguma vez? Na cidade onde você mora, as crianças brincam desse jogo sobre a calçada? Antigamente tinha muito, né? Antigamente, vocês vão perguntar aí pro pai, avô de vocês, tinha bastante gente que jogava jogo de botões. Hoje em dia, não muito, é muito raro você ver, né? Crianças brincando com isso. Na verdade, você só vê as crianças no celular, né? E aqui na 2, isso aqui é tudo opinião sua, se você conhece, sim ou não, se você já jogou, se na sua rua alguém brinca disso, tudo, não tem certo ou errado, né? É da sua vivência. 2, você conhece os jogos e brincadeiras da infância dos seus pais e dos seus avós? Você brinca da mesma forma que eles brincavam? Então, se vocês não conhecem a infância dos seus pais, vocês perguntam para eles: pai, qual era a brincadeira que você fazia quando você era criança? Mãe, do que você brincava quando você era criança? Dos seus avós também, quem tem os avós perto, pergunta: o que você brincava? Quais eram as brincadeiras que tinha naquela época? E aí você vai comparar com as que você brinca hoje, se tem alguma coisa parecida, se vocês fazem alguma coisa igual. E vão responder essa questão aqui, se você brinca da mesma forma que eles ou não. 3. Você sabe o que é uma igreja matriz? Igreja matriz é a igreja principal do município. Então, por exemplo, em Itaquá, lá no centro de Itaquá, tem uma igreja que é a igreja matriz. Que ela fica bem no centro, é uma igreja católica. E aqui na música ele fala que aos domingos ele ia para a missa na matriz. Você sabe o que é uma igreja matriz? Eu já acabei de explicar, né? A cidade onde você mora tem uma? Tem, ó. Se todo mundo morar aqui em Itaquá, a igreja matriz de Itaquá fica lá no centro, do lado da praça, tá bom? Ela é antiga? Sim, muito. Onde se localiza? Lá no centro, acabei de falar. Então, essa resposta aqui, para todos que moram em Itaquá, tem que ser igual, hein? Senão eu vou mandar corrigir. Aqui, ó, esse vídeo vai ficar maior porque tem mais atividade, né?
Ó, eu vou ainda até a página 39. Transformações das paisagens urbanas. Então, a gente vai ver a mudança de antigamente e agora como tá. O município de Miraí, localizado no estado de Minas Gerais, é considerado um pouco populoso, com aproximadamente 15 mil habitantes. Observe nas fotos ao lado as transformações que ocorreram na paisagem da cidade. Localize em cada uma a igreja matriz do município. A igreja matriz de Santo Antônio foi tombada pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural de Minas Gerais no ano de 2005. Quando fala foi tombado, não é que derrubaram. Foi tombado é que se tornou patrimônio público. Então ninguém pode mexer, não pode tirar ela dali, nunca mais. Ela é um patrimônio da cidade e ela pertence à cultura daquela cidade, à história daquela cidade. Então, nunca vão poder tirar ela dali, nunca vão poder derrubar, nunca vão poder pintar, modificar, nada disso. Ela é um patrimônio histórico. Existem vários no nosso país que são construções que são muito importantes para a história do país, então elas não podem ser modificadas. Bom, tombado significa isso. Como objeto para preservar parte da história da cidade. Quando dizemos que um edifício foi tombado pelo patrimônio histórico, significa que ele deve ser preservado, cuidado e que não pode ser alterado em reforma sem autorização dos órgãos competentes. Então, não pode mudar aquele imóvel porque ele faz parte da história do lugar. Aqui pediu para localizar a igreja matriz. Bem no meio você consegue ver, ó, ela é a maior que tem. Aqui dá pra ver. Ó, a igreja matriz bem aqui e agora ela bem aqui. Continua lá, alta, ó, bem bonitona. Esse sol aqui tá me atrapalhando, mas fazer o quê? Aí tem duas questões. Que elementos demonstram a passagem do tempo da foto 1 para a foto 2. Então, o que mudou aqui? Você olhando a foto 1 e a foto 2, qual é a diferença? O que aconteceu aqui, passando todos esses anos, que fez a diferença? Então, você vai colocar aqui o que tem de diferente entre a primeira foto e a segunda foto. Uma foto é de 1952 e a outra é de 2017. Então, você vai olhar aqui a diferença delas e colocar aqui. Percebe que tem 3 linhas, né? Então, não é para você escrever uma palavra e pronto, e acabou. Já falei para vocês que vocês estão no 5º ano, né? Que as respostas têm que ser detalhadas, que as respostas têm que ser bem feitas, não sim ou não. Tem que explicar sempre, 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 tá bom? Ó, no 2, no município ou estado onde você mora, existe algum edifício ou espaço tombado pelo patrimônio público cultural? Pesquise e converse com os colegas e o professor. Então, isso é outra coisa que vocês vão pesquisar. Eu não posso dar de mão beijada. Vocês são crianças pensantes que têm que pesquisar as coisas para entender melhor. Então, aqui você vai pesquisar. Patrimônio tombado do município de Itaquaquecetuba. Aí vai aparecer lá no Google e você coloca aqui qual é o patrimônio tombado, se tem ou não tem, tá bom? Vocês pesquisam tanta coisa no Google, por que não vão pesquisar da lição, não é mesmo? Ó, página 38, lembrando que eu vou até a 39, tá bom? 38 e 39. Hoje vocês têm lição para fazer. Vamos ver outro exemplo de mudanças urbanas. As fotos abaixo mostram a mesma área da Praia de Boa Viagem, no Recife, em Pernambuco. Observe-as e verifique as mudanças ocorridas com o tempo. Tem 2 fotos, uma está até em preto e branco. 2 fotos da Praia de Boa Viagem. Agora, leia o relato de um arquiteto e urbanista que mora em Recife há anos.
Ó, uma foto é de 1950 e outra foto é de 2017. Aí tem o relato de um arquiteto que mora em Pernambuco há bastante tempo. Eu me lembro de que Boa Viagem, em 1945, era exclusivamente a avenida e um pequeno retorno na direção ao centro. O bairro era pouco povoado. Não, o bairro era um povoado distante. Aos poucos foi mudando. Passou de lugar de banho para ter casas grandes. E quando muda o conceito de praia para moradia, verticaliza. Eu imagino que a verticalização tenha começado nas décadas de 1950 e 1960 mesmo. Hoje, Boa Viagem não é praia. Você tem a praia, mas ninguém quer saber dela, porque ela não tem as mesmas condições salutares daquela época. Então, ele está explicando aqui que antigamente a praia era bem movimentada, tinha lugar de banho, era só a avenida e a praia. Hoje em dia tem muitos prédios, muitas moradias próximas à praia, então meio que deixou-se um pouco de lado porque as condições da poluição, né, os maus cuidados, tornaram a praia não tão boa quanto antigamente, quando ele lembra. Em qual das fotos a praia de Boa Viagem tem mais elementos naturais? Por quê? Elementos naturais, então não são construções, não são pessoas, são árvores, são vegetações. Então você vai olhar aqui, ó, em qual das duas tem mais elementos naturais. E por que você acha isso? Segundo o texto, o que ocorreu na praia de Boa Viagem quando o povoado deu lugar às moradias? O que aconteceu? Ele explicou aqui que antigamente tinha só um pouquinho de gente e agora tem vários prédios. O que aconteceu? Como que a praia ficou? Porque antigamente ela era própria para banho, todo mundo ia, se divertia. E hoje em dia ela não está tão limpa como antigamente. Então, conforme as pessoas foram vindo e construindo muitos prédios, muito mais pessoas começaram a frequentar a praia e acabaram degradando, né, destruindo o que era lindo. O que acontece na maioria das praias, que antigamente eram todas limpas e hoje em dia tem muita poluição, muita sujeira, as pessoas vão na praia, deixam os lixos lá e acaba indo para o mar, enfim. Minha coleção de palavras de geografia. Nesse capítulo estamos estudando características de ambientes urbanos. O que significa a palavra ao lado? Cidade. Qual a diferença entre cidade e município? Então, isso é pesquisa. De novo, vocês vão procurar o significado da palavra cidade. Não é para colocar o que você acha que significa. Você vai colocar o significado que está lá, ou no dicionário, quem tem, ou no Google, beleza? E aí você vai ver a diferença entre cidade e município. Aqui, página 39. Estamos acabando, é a última página. Aqui. O sol. Vimos que, com o passar do tempo, as paisagens urbanas podem sofrer muitas transformações. Novos elementos são construídos, antigas construções são demolidas ou renovadas, o espaço nas cidades é ocupado de forma cada vez mais intensa. Na maior parte das cidades brasileiras, essas transformações ocorrem de forma rápida e espontânea, sem planejamento. Esse crescimento desordenado costuma gerar problemas que comprometem a qualidade de vida de seus habitantes. Então, estão falando que conforme as cidades vão crescendo, vão construindo muitas casas, muitas fábricas, a qualidade de vida das pessoas vai caindo, porque se forma um trânsito, se forma poluição, se forma muitos lixos acumulados, né? Então, a qualidade de vida dos habitantes
principalmente os que já moravam lá há muitos anos, muda com a chegada de novas pessoas. As construções de moradias e indústrias em áreas de encostas e mananciais ou sem infraestrutura está diretamente relacionada com problemas ambientais, como a erosão do solo. Então, estão falando aqui das empresas que elas são construídas sem planejamento, são construídas de qualquer jeito e acaba prejudicando o solo que a gente vive, o que acaba acontecendo a erosão, que é a abertura do solo, como é o nome? Os deslizamentos de terra, né? Tem mostrando aqui, ó, os morros caindo, tudo. Poluição de rios e córregos, entre outros. Esses problemas afetam a vida da população, que sofre com doenças e falta de moradia e saneamento adequado. Então, aqui tem mostrando, ó, uma comunidade que vive em situações precárias, com córrego a céu aberto, sem saneamento básico, e isso faz muitas doenças, a qualidade de vida, assim, quase não existe, né? Analise a charge e depois converse com os colegas e com o professor. Qual é o significado da palavra cidadania? Ó, tem aqui, ó, descendo. Cidadania. Essas pessoas que elas moram em lugares de risco, elas têm cidadania? Cidadania são os direitos, né? Cidadania, os direitos que as pessoas têm em relação a tudo. A gente tem direito à moradia, a gente tem direito à saúde, a gente tem direito à educação. E as pessoas morando nesses lugares, elas são praticamente sem cidadania, porque elas se colocam em risco de pegar doenças, muitas vezes não frequentam a escola, muitas vezes as casas são construídas em lugares totalmente perigosos que podem desabar a qualquer momento. Então, o direito à vida está em risco. E, então, essas pessoas que acabam tendo que construir nesses lugares impróprios, elas deixam de lado a sua cidadania, os seus direitos. B. Que problema característico das grandes cidades brasileiras é tratado na charge? Então, tem aqui, ó, a charge e aqui escrito cidadania, descendo um morro. Qual é o problema que está sendo tratado aqui? O que está sendo representado nessa charge do Ivan Cabral? Está mostrando as favelas, né? As casas que são construídas em morros, que são impróprios, que muitas vezes tem risco de desabar. Então, esse é o maior problema, quando a cidade grande é muito bem construída com vários prédios e acaba as pessoas mais pobres tendo que ir para lugares impróprios para morar, porque não tem como adquirir um imóvel, por exemplo, no centro de São Paulo, porque é muito caro e acaba construindo um barraco em um lugar que a qualquer momento, qualquer chuva pode desabar. C. Como esse problema afeta a qualidade de vida dos seus habitantes? É o que eu acabei de falar, né? As pessoas que assim, por falta de oportunidades, por falta de dinheiro, acabam construindo nesses lugares de alto risco, elas abrem mão da sua cidadania e dos seus direitos. O direito à vida, o direito à moradia, o direito à educação, à saúde, porque elas colocam a vida delas em risco. A qualquer momento pode desabar a casa delas e elas perderem tudo, até mesmo a própria vida. Tá bom? Em sua opinião, qual é a relação entre os problemas retratados e o exercício da cidadania? Então, tem aqui esses problemas, né, que eu falei para você, que são onde as pessoas constroem em lugares que não tem o mínimo de saneamento, o mínimo de saúde, o mínimo de condições, e a cidadania, o exercício da cidadania, que são os direitos. Você
Você lutar pelos seus direitos. As pessoas que estão morando em lugares assim, o que elas querem é sobreviver, né? Então, elas não se importam muito com os direitos que elas têm por lei. E isso acaba implicando porque são pessoas com baixa renda e acaba tendo menos instrução, menos estudo, acaba perdendo muitos direitos por ter uma baixa qualidade de vida, tá bom? Depois a gente vai falar mais sobre esse assunto, né, nas próximas páginas, sobre a desigualdade, sobre pessoas que vivem em situação de risco, mas aqui é um início falando de muitas pessoas que vivem assim. O vídeo ficou bem grande hoje, né? Parece estar mais ou menos no tamanho das lives que eu fazia antigamente, mas é porque são bastante páginas, da página 34 até a página 39, certo? Vai ser mais fácil de vocês fazerem porque é só responder, não precisa copiar. Então eu espero que vocês consigam direitinho. Qualquer dúvida, só me chamar lá no WhatsApp.